Que horas você vai fazer a reunião? Enfim, toca, vamos ver. Mas tem alguma agenda específica? Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Eucatex. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela, escreva o seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, disque *9 assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatex, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra para o José Antônio Goulart de Carvalho, nosso diretor vice-presidente executivo e de Relações com Investidores da Eucatex, para iniciarmos a nossa apresentação. Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando dessa nossa teleconferência, onde vamos fazer a divulgação dos resultados do segundo TRI e também passar o acumulado nesses 6 meses. Bom, foi mais um trimestre bastante positivo para a companhia. Vamos mostrar, tivemos um crescimento expressivo de faturamento, também na lucratividade. A demanda por painéis foi forte e continua bastante robusta. O que a gente percebe, já comentamos isso no trimestre anterior, é algum arrefecimento na área de construção civil, em produtos como tintas e pisos. De uma forma geral, foi um trimestre também, por outro lado, bastante desafiador em termos de custos. Sofremos pressões, aliás, essas pressões vêm ocorrendo desde o final do ano passado, fortes pressões de custos. De alguma maneira, vocês vão perceber que nós conseguimos reajustes importantes de preço, boa parte deles simplesmente para acompanhar essa escalada de custos, mas especificamente em 2 segmentos, seria o segmento de tintas e pisos, principalmente em tintas. Nós procuramos preservar a nossa margem, mas enfrentamos uma concorrência muito acirrada. No setor de tintas, os líderes de mercado, acredito eu, no afã de conquistar ou de reconquistar algum volume que eles avaliam terem perdido, foram muito agressivos no que diz respeito a preços, né? Quer dizer, eles não repassaram preços na medida em que os custos vieram, quer dizer, eles tamponaram preços. A Eucatex, vocês vão ver, procurou preservar as suas margens,
na medida do possível, né? Porque, enfim, como eu disse, esses preços foram tamponados. Isso acabou custando, tanto no setor de pisos e principalmente no setor de tintas, acabou custando alguma participação de mercado da companhia, como vai ficar claro mais adiante. Essa política bem agressiva, enfim, recentemente parece ter sido abrandada. Parece que o comportamento aí dos líderes no setor de tintas já parece ter voltado a ter uma aderência, uma certa lógica com a parte de custo no que diz respeito ao repasse de custos nos preços. Bem, o prognóstico para o mercado interno ele é positivo, tendo havido aí acontecendo a intensificação da vacinação, isso torna a perspectiva mais positiva, principalmente para o segmento de serviços, que é bastante importante na composição do PIB. A gente está com as expectativas de mercado são para um crescimento acima de 5% nesse ano. Claro que ainda tem elementos que preocupam e bastante, né? Quer dizer, a inflação está bastante acentuada, essa escalada consequente de juros, que deve dar uma desacelerada em alguns setores, as turbulências políticas, na medida que a gente vai se aproximando das eleições, enfim, tem algumas incertezas aí no horizonte, mas, de forma geral, acho que dá para ter ainda uma visão positiva daqui até o final do ano no mercado interno. No externo, as perspectivas são mais favoráveis, principalmente no mercado americano, que é o nosso grande mercado na área de exportação. Os Estados Unidos deve ter um crescimento bastante vigoroso esse ano, algo em torno de 6,5%, claro, de uma base menor, mas que é algo bem inédito assim, para um país dessas proporções. E ter um crescimento também significativo no ano que vem, estima-se em torno aí de 3,5%. De tal forma que acredito que a gente possa ter aí um otimismo, vamos dizer assim, com alguma moderação para esse segundo semestre que já se iniciou. Vamos dar início à nossa apresentação. Vamos seguir, acho que é para o slide, exatamente, seguindo aí para o slide, onde nós vamos trazer, na verdade, dois índices, né? O índice de material de construção, que é o da Abramat, da Associação da Indústria de Material de Construção. Há um crescimento bastante expressivo no acumulado do semestre. É claro que a gente tem uma base que foi aí o início da pandemia no trimestre passado, mas de qualquer jeito é um crescimento importante. E como dito, eu assim, particularmente na Eucatex, a gente percebe alguns sinais de arrefecimento nesse segmento de construção civil, mas a perspectiva para o ano ainda é bem positiva, uma perspectiva aqui, segundo a Abramat, de fechar em 8% em relação ao ano anterior. É um crescimento que a gente não via algo parecido com isso desde 2010. Então, é bastante importante. Eu tomei nota aqui, esse mesmo slide a gente costuma trazer nas apresentações, e no ano passado, nessa mesma época em que nós fizemos a apresentação do segundo TRI de 2020, esse número que agora está em mais 24 estava em menos 14. E a perspectiva para o ano de 2020 era fechar em menos 7. Na verdade, acabou fechando em menos 0,3, praticamente no 0 a 0. Enfim, essa é a fotografia desse índice aí do setor de construção civil. Vamos passar para o próximo slide. Aqui nós temos o segmento de painéis, segmento bem importante para a companhia. O segmento de painéis, como eu disse, está bastante demandado, está bastante forte. Na coluna do lado direito, no topo, a gente enxerga aí a ociosidade que a gente estima que o setor está trabalhando, 18%. Não está nesse slide aqui, mas eu tomei nota. No semestre, essa ociosidade está em 17%, ou seja, bem em linha. É um número, vamos dizer assim, quando a gente considera que são várias unidades que produzem painéis de madeira no Brasil, que essas unidades, via de regra, param para manutenções em períodos assim de 10, 15 dias, pelo menos por ano, uma vez por ano, e que há sempre algumas paradas dentro do mês. Se a gente considerar isso, é evidente que o que está indicado aqui como capacidade é uma capacidade nominal normalmente não passível de ser atingida, né? Então, esse número de 18%, quando você faz essa consideração dessas paradas de manutenção, é um número que é quase ocupação plena. Logo na coluna do lado, a gente, quer dizer, enxerga aí como é que estava o segundo trimestre de 2020, foi aí
O momento do susto foi o momento em que as empresas, de uma forma geral, tomaram providências para reduzir produção, reduzir jornada, e isso fica nítido aí na ocupação do setor, ou na ociosidade do setor, melhor dizendo, de 48% no trimestre passado. Aqui na tabela do lado nós temos os crescimentos, então, como eu disse, são muito vigorosos e importantes, né? 59% de variação de um trimestre para o outro, mas a base, de novo, é muito baixa. Mercado interno com 67%, mercado externo com quase 20%, e um crescimento também bastante importante quando a gente compara aí um semestre contra outro, lembrando que o primeiro semestre de 2020 a gente ainda não tinha muita notícia de pandemia. Vamos seguir em frente. Aqui nós temos a informação da nossa receita líquida, crescimento bastante, vamos dizer assim, forte e impressionante, quer dizer, um crescimento de 50% em relação ao trimestre passado e um acumulado no semestre de quase os mesmos 50%, de 47%. Quando a gente olha esses gráficos de pizza embaixo, eu fui dar uma olhada no como é que estavam esses números no trimestre passado, o que a gente percebe é uma perda de vigor da área de construção civil. No trimestre passado, esse número de 36% na pizza do lado direito estava em 45%. Então, a construção civil perde espaço, vamos dizer assim, no cômputo da composição da receita da companhia, e a indústria moveleira, e os demais ganham espaço. Olhando do lado esquerdo, fazendo um raciocínio análogo, eu fui ver o setor de tintas no segundo TRI de 2020, estava com 26% de participação e agora está com 18%. Isso reflete as dificuldades que nós enfrentamos nesse segmento ao longo desse trimestre. Vamos seguir adiante. Nesses próximos 3 slides, nós vamos falar especificamente agora mais da Eucatex, né, começando com o segmento de madeira. Olhando o gráfico de pizza do lado direito, são esses os produtos que compõem o segmento de madeira, quer dizer, painéis de MDP, MDF, fibra e pisos. Aqui também fui dar uma olhada como é que estavam esses números no trimestre passado, e o que a gente vê é que o número de pisos laminados, comparativamente ao mesmo TRI do ano passado, perdeu aí 4 pontos. Então, de novo, corroborando aí a dificuldade maior no segmento de construção civil. Olhando os gráficos de barra na parte inferior do slide, é possível perceber que a Eucatex tem um bom crescimento, tanto no trimestre quanto no semestre, em termos de volume, mas esse crescimento ficou aquém do mercado. O mercado teve um crescimento maior. Isso se explica pelo fato do mercado ter uma disponibilidade de capacidade ociosa maior do que a Eucatex tinha. Quer dizer, a Eucatex trabalhou dentro dos limites da sua disponibilidade. A gente vai ver que nós fizemos algumas paradas nesse trimestre, mas, enfim, não ficamos, vamos dizer assim, mais tamponados pela nossa disponibilidade do que propriamente pelo mercado. Por outro lado, nós conseguimos, olhando a tabela do lado superior esquerdo, nós conseguimos crescer bastante a nossa receita e, portanto, os nossos preços e as nossas receitas, tendo um crescimento de 32% no trimestre em volume, crescemos quase 69% em faturamento. E o mesmo se aplica para o semestre, com um crescimento de 16,2% em volume e 54% em faturamento. Então, uma correção de preços muito significativa no período. Seguindo adiante, aqui nós temos as informações da utilização da capacidade instalada no segmento. Do lado esquerdo, na parte superior, uma ótima ocupação das linhas de fibra. Essas linhas de fibra, nós temos 2 em Salto e 3 linhas em Botucatu. E uma ocupação já menos positiva, tanto do HDF quanto do MDP, que a gente deve somar o número de 72 mais 10, quer dizer, na verdade, para comparar aos demais painéis, esse número foi de 82 no MDP e 77 no MDF. Em ambos, nós tivemos paradas para manutenções, paradas longas para manutenções no trimestre. No MDP, inclusive, trocamos um elemento importante do processo produtivo, que é a cinta, que faz a formação do painel na prensa.
Isso aí demandou bastante tempo e foi um investimento significativo. Mas isso acabou afetando a ocupação da capacidade. Nos gráficos de PITS abaixo, não tem muita novidade. O que a gente pode comentar é, se alguém for comparar com os dados do ano anterior, vai perceber um crescimento da importância da madeira na composição do custo. O estado de São Paulo, onde a empresa está localizada, está bem pressionado em termos de madeira, os preços subiram bastante de madeira, e a disponibilidade ela deu uma enxugada no mercado. Isso está refletido aí na maior participação da madeira na composição dos custos. Vamos para o slide seguinte, acredito que é o slide 8, 9. Mas, enfim, o segmento de tintas era o próximo. Bom, aqui fica bem nítido a dificuldade que nós enfrentamos nesse trimestre. Como eu disse, a escalada de custos foi muito forte e a empresa, ela, vamos dizer assim, optou por tentar preservar de alguma maneira a sua margem. Enfim, esse movimento não foi fácil, porque os líderes de mercado de tintas, eles tiveram uma política muito agressiva, procuraram ganhar espaço no mercado e, vamos dizer assim, a gente tem usado essa expressão de tamponar os preços. Quer dizer, eles mantiveram seus preços baixos, no sentido de não repassar custo, buscando volume e market share. É evidente que é muito difícil a gente vender, ou impossível vender a nossa tinta acima das marcas líderes. Enfim, então, o que foi possível a gente fazer entre buscar um certo equilíbrio de margem e ter um mínimo aí de perda de market share, esse foi o resultado no trimestre. Então, como a gente vê ali do lado direito no gráfico, na tabela, o mercado cresce praticamente 34% no trimestre, quer dizer, o mercado está positivo, mas a Eucatex perde, comparativamente ao período do ano passado, 18% praticamente em volume. No semestre, há um crescimento de volume, né? O acumulado do semestre, a gente cresce 4,5%, mas está aquém do crescimento do mercado, que foi de praticamente 32%. Por outro lado, quando a gente compara o movimento, quando a gente compara a receita, a gente percebe que foi, enfim, na medida do possível, procuramos repassar os custos que a gente enfrentou através de aumentos de preço. A gente perde quase 18 no volume, mas só perde 3,2 na receita. A gente cresce 4,5 no volume, mas cresce quase 20 na receita no semestre. Do lado direito, embaixo, a ocupação, também aí para dar informação como é que isso estava no trimestre passado, estava em 67, agora caiu para 55. Bom, vamos lá, seguindo adiante para o slide seguinte. Aqui nós temos uma série de índices, ou quer dizer, um DRE desconstituído, vamos falar assim, vamos percorrendo esses gráficos. A nossa receita, como dissemos, teve um crescimento bastante significativo no trimestre, atingimos 556 milhões, receita líquida. No semestre também um crescimento igualmente importante, 1 bilhão e 86, praticamente. O lucro bruto e a margem bruta também com um comportamento muito positivo, ganhamos 6 pontos percentuais de margem bruta e um crescimento em reais de 80%, quer dizer, saindo de 113 para 204. Também um crescimento importante no semestre, que é o gráfico que está embaixo, acumulado. Nas despesas com vendas e despesas administrativas, a gente tem um incremento aí de 23%, e aí é importante nós pontuarmos duas questões. Primeiro, obviamente, há uma variação da receita comercial com a variação, das despesas comerciais, há uma variação das despesas comerciais comparadas à receita, né? Porque elas têm parte delas são variáveis. Nós também experimentamos nesse período uma escalada nos fretes, que influenciaram bastante essa parte das despesas com vendas, fretes internacionais. Nós tivemos aí números, praticamente os fretes por container dobraram de valor quando comparados
a igual período do ano passado, e aí há uma dificuldade nos embarques por escassez de navio. É um cenário bastante desafiador na exportação nesse sentido. É importante também a gente lembrar que ano passado, na parte de despesas administrativas, estávamos em plena pandemia e nós implantamos uma série de medidas de redução de custos, de gastos e de jornada que acabam influenciando aí o comparativo das duas situações. O EBITDA tem um comportamento também bastante positivo. Crescemos aí na margem EBITDA, fomos para praticamente 24%, número que se manteve, que é o número do trimestre, que se manteve igual no semestre, quer dizer, um número bastante positivo, comparado ao mesmo período do ano passado, uma evolução muito positiva. Em termos de evolução nominal, 100% de crescimento, 106% de crescimento de um trimestre contra o outro e praticamente 100% no semestre contra o semestre do ano passado. O lucro líquido tem um comportamento também bastante importante, refletindo toda essa melhora de receita, de margem que nós apresentamos. Vamos seguir adiante. Endividamento, que também enfim, é um quadro positivo. Nossas disponibilidades comparadas ao mesmo período do ano passado têm um crescimento importante. Enfim, isso pressiona menos a companhia no curto prazo. A gente olhando o gráfico de pizza na parte inferior, ainda tem uma concentração importante no curto prazo, no endividamento, mas esse número era maior no semestre passado. No semestre passado nós encerramos com 61% no curto prazo. Isso caiu para 51%. Só que a nossa disponibilidade no semestre passado era de algo ao redor de 25 milhões e agora algo em torno de 93 milhões de reais. Há uma redução importante na dívida nos últimos 12 meses, foram praticamente 100 milhões de reais. Afinal, nesse mesmo período do ano passado, nós estávamos com 465 milhões e agora estamos com 367 milhões, então 100 milhões a menos de dívida, uma redução significativa. Comparando a relação dívida-EBITDA, ano passado, nessa mesma época, 1,7, né? Quer dizer, a dívida era 1,7 vezes o nosso EBITDA, isso caiu para 1,2 e agora está 0,8, ou seja, a dívida é menor do que o EBITDA que a gente deve gerar ao longo desse ano de 2021. Em termos de relação de moeda nacional e moeda estrangeira, também há uma redução em relação ao mesmo período do ano passado. Estávamos com 46% em moeda estrangeira e agora estamos com 37%. Bom, vamos falar sobre investimentos. Aqui está os valores gastos no trimestre. Enfim, são números mais expressivos do que o trimestre do ano passado. E, enfim, a programação desse ano para 2021 é de praticamente 175 milhões de reais, como está nessa chamada do lado direito. O ano passado, o programa era ao redor de 140, e aí, quer dizer, seja, um crescimento importante na parte de investimentos. E aí, duas explicações. A primeira, e talvez mais importante, é a parte do aumento de plantio. Nós estamos incrementando o nosso plantio ano a ano, buscando, depois da aquisição da linha nova, da linha da Duratex lá de Botucatu, buscando autossuficiência, novamente autossuficiência em madeira, e para isso nós estamos incrementando o plantio e, portanto, incrementando os investimentos em floresta. E há também uma correção muito importante de custos, quer dizer, os custos para peças e serviços importados, principalmente, eles subiram muito. Daí também o impacto que eles têm na previsão de investimento de sustentação para o ano. Vamos adiante. Aqui tem as informações das fazendas da Eucatex, todas no estado de São Paulo. Fui dar uma olhada como é que estava esse número ano passado. E aqui tem um crescimento, e está em linha com o que a gente vinha mencionando. Nós temos mais 4 mil hectares de florestas plantadas, quando a gente compara o número desse ano com o número do ano passado. Que também está em linha com o gráfico aqui de baixo, o que eu disse, que é essa busca da autossuficiência e do incremento no nosso volume de plantio anual. Esse ano o nosso programa é para 7 mil hectares, bastante superior ao realizado em 2020, e nessa busca nossa, como eu disse, da autossuficiência.
Bom, era isso de uma maneira bastante sucinta aí o que a gente tinha para passar para os senhores. Agora, se houver alguma pergunta, a gente fica à disposição. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever o seu nome e empresa para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, diz que *9, e assim que a sua pergunta for anunciada, diz que *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Carlos Herrera, da Condor Insider. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Carlos, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Eu sou o Guilherme, trabalho com o Carlos. Eu gostaria de saber se com essa melhora operacional, vocês conseguiam falar um pouco mais sobre a questão de dividendos. Fora isso, se vocês conseguem, vocês já estão conseguindo ver um segundo semestre, né, com uma demanda tão forte quanto no primeiro semestre, tem algum tipo de queda, essas coisas, e como vocês estão conseguindo fazer os repasses, né, do aumento de preço para os clientes? Estão tendo muitas dificuldades, muita resistência dos clientes? Era isso, muito obrigado. Bom, bom dia, Guilherme. Obrigado aí pelas perguntas. Com relação a dividendos, esse ano nós temos um compromisso, vamos dizer assim, de distribuição de dividendos, que deve se iniciar próximo do final do ano. São dividendos, inclusive, que estavam aí retidos há algum tempo. Agora, não estou exatamente na minha cabeça, mas acho que são dividendos entre 2014 e 2019. Então, tem uma distribuição programada para esse ano importante. E para o ano que vem, enfim, vamos aguardar, obviamente, o fechamento do ano, mas deve haver uma distribuição também, por conta do resultado desse ano, significativa de dividendos. Com relação às demandas, como nós mencionamos ao longo dessa apresentação, dessa rápida apresentação, nós estamos bastante seguros, vamos dizer assim, nas demandas do segmento de madeira, tanto no mercado interno quanto no setor externo, como a gente mencionou, o principal mercado nosso é o americano. Essa demanda está bastante robusta. Com relação aos produtos de construção civil, há uma preocupação, vamos dizer assim, manifestada também durante essa apresentação em relação à escalada de custos e à dificuldade de colocação de preço por uma estratégia, vamos dizer assim, da concorrência, no afã de buscar volume e market share. Parece que essa estratégia, a gente percebe nas últimas semanas, vamos dizer assim, está relativamente abrandada, da forma que acho que a gente vai ter um pouco mais de disciplina nessa relação custo-preço. Mas, enfim, a gente enxerga ainda, como a gente mostrou, que o setor tem demanda. O setor de construção civil parece arrefecer um pouco aquele crescimento, mas é um patamar, sem dúvida nenhuma, mais elevado. E a questão de repasse de preço, acho que é um pouco disso que eu disse. Acho que no setor de painéis está um pouco menos complicado, e no setor de construção civil foi bem complicado, notadamente no setor de tintas. Mas parece estar um pouco mais abrandada essa questão agora. Espero ter respondido aí as suas perguntas. A próxima pergunta é do Flávio Bica, investidor pessoa física. Abriremos o seu áudio, Flávio, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Flávio. Bom dia, José Antônio, pessoal da Eucatex, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados e também pela redução da dívida líquida de forma nominal, aí, que há anos eu esperava esse momento aí, e isso aconteceu, está acontecendo, vocês estão aproveitando para reduzir a alavancagem, aproveitar o bom momento, concordo muito com isso, espero que continue assim. Eu gostaria de saber se essa melhora nesses números da empresa já estão se refletindo em menores spreads nos empréstimos,
E quais são os objetivos para financiamento e endividamento da companhia, visando aí os próximos exercícios? Obrigado. Bom dia, Flávio. Obrigado pelas perguntas. Nós ainda temos um desafio que a gente vem repetindo aí algumas teleconferências seguidas, que é de estar trazendo um alongamento desse curto prazo da companhia. Ainda temos diversas frentes abertas, mas ainda não encontramos uma equação que a gente julgue satisfatória. As ofertas que nós tivemos de prazos mais longos, elas, na nossa visão, não são positivas para a companhia e daria uma sinalização, a gente acredita, errada, no sentido de custo, relativamente às dívidas de curto prazo. Mas, enfim, esse desejo, essa busca continua. Com relação ao nível de endividamento, talvez a gente tenha uma posição um pouquinho mais conservadora, no sentido de ficar em torno, um pouco acima, ou em torno desse 1:1. Quer dizer, ou seja, nesse ritmo que nós estamos, devem começar a ter outras oportunidades, ou oportunidades de crescimento via investimento para a companhia. Quer dizer, a gente não pretende se endividar, a companhia é bastante conservadora nesse sentido, mas, enfim, já atingimos um nível bastante baixo na relação dívida-EBITDA. Obrigado. A próxima pergunta é do Juan Pires. Abriremos o seu áudio, Juan, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Juan. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta. Parabéns pelos resultados a toda a companhia. Eu tenho uma pergunta em relação a uma linha patrimonial específica. A gente viu que, ao longo do ano, principalmente do primeiro para o segundo trimestre, houve uma subida na linha da compra de estoques, como se a companhia houvesse se estocado, e foi bastante significativo aí enfim, no impacto da geração de caixa, dado que subiu ali em torno de 280 milhões para 340 milhões em um trimestre, né? Vocês poderiam comentar o que explica isso, se é alguma coisa de fechamento, de TRI que não chegou a ser reconhecido, ou se existe algum desafio comercial, né, aí dentro dos diversos segmentos, né, dado que para essa magnitude, talvez não só tintas, mas talvez outros produtos também tenham sido estocados. Obrigado. Bom dia, Juan. Obrigado pelas perguntas. De fato, a gente experimentou um aumento de estoques, quer dizer, esse aumento, vamos dizer assim, no que diz respeito vamos separar assim, matérias-primas, embalagens, etc., fisicamente ele não existe, mas o que tem ocorrido enfim, é uma escalada de custos que acabou se refletindo no valor em reais dos estoques. Isso também é válido para os estoques de produto acabado, que também tem o seu valor corrigido na formação de custos. Então, isso, vamos dizer assim, é a maior explicação para essa variação de estoque. No que diz respeito a essa virada de semestre, nós acabamos ficando com um volume importante de exportação. Eu não saberia te colocar agora exatamente o volume, mas foi um volume importante que nós não conseguimos embarcar. Quer dizer, a companhia, e vamos dizer assim, de forma geral aqui no Brasil, talvez vocês tenham oportunidade de ouvir isso de outras empresas, tem enfrentado um desafio muito grande na parte de exportação, não só pela escalada de custos de frete, como eu mencionei, para alguns destinos você mais que dobrou o custo do container, mas também ou principalmente pela disponibilidade de navio e de container. O volume de carga que está sendo transacionado no mundo cresceu uma barbaridade e está tendo uma escassez muito grande de containers. Nós estamos criando algumas alternativas para fugir do container. Já fugimos, por assim dizer, da exportação via container na chapa de fibra. A gente tem exportado o que chama de breakbulk, que é carga solta.
Estamos tentando viabilizar isso também para as exportações de MDF. Se nós conseguirmos isso, tem um significado importante para a empresa, porque abre aí uma alternativa ao container e também uma alternativa de custo. Mas, enfim, aí voltando para a parte de estoque, as principais explicações é a escalada de custo, que se reflete em preço de matéria-prima e de produto acabado, e esse represamento de exportação na virada de junho e julho. Tá ótimo, José Antônio. Obrigado aí pela explicação. Se eu puder só fazer aí uma segunda pergunta, acho que vem um pouco aí como curiosidade também, em relação ao alongamento da dívida, né? A gente sabe que a companhia tem tido essa tentativa, esse desafio já há algum tempo. Aí, em termos de alternativa, já foi avaliada fazer algum tipo de sale leaseback, aí dado que a companhia tem muitos ativos florestais e tem, enfim, poderia ter a oportunidade aí junto a uma Timo de fazer alguma coisa nesse sentido? Obrigado. Sim, essa é uma das alternativas uma das alternativas de estudo que estão na mesa, que é justamente olhar esse maciço florestal nosso e buscar alguma coisa nesse sentido. Tem sido procurado aí por essas Timos, como você mencionou, e essa é uma possibilidade. Claro que o grande desafio aí é encontrar, acertar, enfim, a expectativa de remuneração com a expectativa nossa de custo de uma linha como essa, né? Ou de uma operação como essa. Mas isso está em estudo, sim. Tá ótimo, obrigado, viu? A próxima pergunta é do Osmar Alves. Abriremos o seu áudio, Osmar, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Osmar. Bom dia. Eu queria perguntar se a companhia ainda tem ações em tesouraria e, se tem, qual o plano para cancelar ou outro destino? Osmar, enfim, me peço perdão, porque esse número devia estar bem presente na minha cabeça, mas eu tenho a impressão que sim, temos. Esse número não tem se alterado. É capaz de você saber esse número com um pouco mais de acuidade do que eu, mas eu acredito que a gente deva ter em torno de umas 400 mil ações em tesouraria, algo desse gênero, e, enfim, isso está ali parado, nós não temos nesse momento, nenhum plano específico ou destino para isso. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é do Rony Clever Ribeiro. Abriremos o seu áudio, Rony Clever, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, se apresente e pode prosseguir. Olá, parabéns aí pelos resultados. Eu acho que a empresa tem apresentado resultados robustos nos últimos trimestres. E o que, pelo menos uma coisa olhando nos resultados, a gente verifica um certo descompasso entre a geração do resultado efetivamente e a conversão disso em disponibilidades e caixa, né? O que até explica um pouco um pouco de demora para pagamento dos dividendos. E isso volta um pouco nas questões até que foram passadas pelos colegas, né? Não seria mais oportuno a empresa aproveitar esse momento de mercado para emitir dívida, para que possa alongar ter disponibilidade para facilitar os investimentos, para aliviar um pouco essa pressão de curto prazo que ela tem? Essa é a minha dúvida. Bom, é importante, quer dizer, antes de responder, eu enfim, concordo com você, essa é como eu disse, é uma busca que a companhia faz no sentido desse alongamento, né, de tirar essa pressão de curto prazo, ainda que ela esteja menor do que ela já foi. Agora, é importante também a gente pautar o perfil da companhia, né? Quer dizer, a companhia é uma companhia de base florestal com empresas que funcionam, com unidades produtivas que funcionam 24 horas por dia. Isso demanda, e acho que nós mostramos, se não foi no próximo dos últimos slides,
como é relevante os investimentos em floresta e em sustentação fabril, que é para a manutenção das nossas atividades. Então, quando a gente olha o EBITDA que a companhia gera, é importante ter em mente que, diferentemente, talvez, de uma... Até a gente tem um exemplo em casa, né? Por exemplo, a nossa unidade de tintas, os investimentos em sustentação são muito pequenos, relativamente comparados ao faturamento, assim como você não tem necessidade de reposição florestal. Então, quando você olha o caixa, você consegue enxergar que esse caixa em si representa, de fato, a disponibilidade que a companhia conseguiu gerar naquele período. Quando você olha uma empresa de base florestal, isso já é bastante diferente. Então, há que se pontuar isso, mas eu concordo, quer dizer, esse é um momento, enfim, a companhia tem procurado fazer isso, tem melhorado o perfil desse endividamento de curto prazo, mas ainda tem um caminho importante aí a percorrer. Obrigado. Obrigado, José Antônio. Se eu puder só complementar, assim, eu acompanho o Eucatex, embora não tenha pouco mais de 40 anos, já há alguns anos, né? Em parte dele sendo acionista e parte não sendo. E acho que a empresa ela tem a impressão que às vezes eu tenho é que ela é uma empresa sólida, uma empresa histórica, né? De muitos anos, de décadas. E eu não sei se existe um plano de crescimento mais persistente para que a empresa, de fato, conquiste mais espaço no mercado, entre em outras frentes. A empresa tem um planejamento, a minha pergunta especificamente, a empresa tem um planejamento olhando 5 anos para que, ou 5 ou 10 anos, para que ela possa ter um trigger de crescimentos além da atividade recorrente dela, que, como você bem disse, é muito baseada na atividade florestal? Sim, isso vamos dizer assim, são debates constantes entre a diretoria e o conselho, no sentido de estar justamente tendo esse olhar para o futuro. Nós temos estudado algumas alternativas, assim, sem querer me adiantar ou passar alguma informação mais, enfim, estratégica. Esse é o olhar nosso que a gente está tendo, está mais voltado, apesar das dificuldades que eu mencionei ao longo dessa apresentação, mas está mais voltado à parte de construção civil do que algum crescimento na área de madeira. Mas, enfim, sim, a gente tem esse olhar para o futuro, enxerga que, como eu até mencionei, esse nível de endividamento é bastante baixo, quer dizer, apesar dessa pressão de curto prazo, o baixo nível de endividamento permite, sim, que a companhia, por assim dizer, se endivide mais para ter uma trilha de crescimento futuro mais robusto. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, é mais no sentido de novamente agradecer aqueles que nos acompanharam nessa manhã, agradecer principalmente enfim, aos que nos fizeram perguntas e dizer, aí está aí nesse último slide, as nossas informações para contato, que nós estamos absolutamente à disposição para novos esclarecimentos que ocorrerem, que não tiveram ocorrido aos senhores agora de manhã, que possam vir ocorrer, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.